Então, que o Eterno abençoe a vida de vocês em mais um início de tarde. Ontem nós passamos, né, pelo contexto que eu vou até iniciar essa ministração, passando, né, uma continuação do que ontem nós fizemos, e essa continuação é o contexto aqui da escada de Jacó. Onde que a escada de Jacó, ela está totalmente alinhada ao nosso DNA, ou seja, geneticamente, o nosso DNA ele se atrela nessa escada. E o que acontece aqui é que nós temos 33 tópicos. Hoje nós vamos percorrer 7 deles. Nós vamos alinhar a escada de Jacó, ou seja, a libertação, o contexto profundo da libertação em 7 pontos do Eterno. O início da coluna vertebral. Então, nós iremos falar só de sete vértebras hoje. Amém, Joelma. Então, nós iremos passar esses 7 pontos onde que geneticamente nós nos alinhamos e nos libertamos no ponto de espírito, alma e corpo. Ontem nós passamos, na live de ontem, a dinâmica do sangue dourado, do sangue azul e do sangue vermelho. Espírito, alma e corpo. As 3 dinâmicas de sangue, o qual o sangue dourado é esse que faz toda a configuração, que é o sangue de Yeshua, onde que ele é a pedra, como também, aliás, ele é a pedra angular. Shalom, apóstolo! Nossa, que prazer, apóstolo Michael. Shalom, Wellington. Então, a pedra aqui, que é a pedra angular, a mesma pedra de Jacó, que ele se deitou e descansou, esse mesmo descanso, que é o portal shabático, que é Yeshua, tudo aponta para ele, e esse apontar aqui, que essa é a pedra angular, que é Yeshua, é a mesma ao qual no topo daqui, que é uma coroa, ontem, que eu resumidamente falei ontem para vocês, que nós temos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um, 7. Na live de ontem, eu estou passando o resumo do que nós iremos falar hoje. Então, 7, que são os 7 espíritos, as 7 notas musicais que fazem que até, gente, no louvor, né? Nós falamos, nossa, o louvor hoje me libertou, o louvor hoje tal, foi profundo, tal. É na dinâmica aqui que se move através dos 7 espíritos do Eterno. Nós estamos passando pelo segundo. Nós falamos pelo senhorio semana passada e agora nós estamos trabalhando o segundo. E esse segundo aqui é o espírito de sabedoria, o qual esses 7 aqui, no nosso ser, eles se movem, gente. É como um arco da aliança. No nosso espírito, eles se movem, ou seja, nós temos o nosso corpo aqui. Os 7 espíritos, eles vão envolvendo assim, ó, como redemoinho. É o mesmo redemoinho que fez com que Filipe estava aqui e depois ele veio parar aqui, que é o transladar. Então, é forma de redemoinho, que Elias utilizou muito isso, que é a plenitude dos 7 espíritos.
O qual é essas ativações que são postas primeiramente, o que acontece? O porquê nós não desfrutamos? Porque muitas das vezes há o entendimento que o primeiro ponto da batalha espiritual, ela é no contexto do nosso espírito. Para que, primeiramente, aconteça o quê? Para que o Espírito Santo ele comece a envolver, através das 7 manifestações, ou os 7 olhos do Eterno, ele venha, através do senhorio, ele venha não só cobrir, mas ele venha adentrar. Ou seja, ele começa a profundamente se alimentar, que eu falei para vocês, das virtudes que tem que estar dentro da gente, as virtudes, e o Espírito Santo ele se alimenta. Consequentemente, a partir do momento em que esse, que é o espírito nosso humano, ele começa a ter essa plenitude, porque primeiro, gente, é o espírito, para fazer com que o Espírito Santo comece a habitar. Então, a primeira libertação, muitas pessoas procuram a alma. E aí que está. E aí que está. Elas não se aprofundam no espírito. E aí o que acontece? O segundo ponto é os contextos da alma. A alma, ela briga, né? Há uma briga entre alma e espírito aqui. Quem governa quem? O Espírito Santo governa o nosso espírito. O nosso espírito governa a nossa alma. E aí, a nossa alma curada, ela passa a governar também o corpo. E aí, gente, começa essa unificação aqui. É isso aqui que o inimigo não quer que aconteça. A Bíblia fala dessa briga aqui, né? Entre alma e espírito. E hoje nós vamos falar, nesse contexto aqui, do espírito de sabedoria, entre 7 das vértebras do nosso processo de libertação. Pois é, esse foi um belo resumo e nós vamos para a aula de hoje. Amém! Abram as vossas Bíblias em Êxodo 36, verso 2. Ontem foi só, isso aqui que eu estava falando, foi o que ontem o Senhor nos revelou. Eu quero que você entenda que, profundamente, gente, a nossa coluna vertebral, ela tem que estar ativa. Ela tem que estar ativa. Perguntar a você, você já recebeu alguma ministração? Você já recebeu alguma ativação em que sua coluna começou a ficar, ou de tão quente ficou dolorida? Isso tem que acontecer no mundo espiritual, gente. Olha aí, a Alda já. Às vezes nós estranhamos, não entendemos, gente. A Lara. Olha aqui, o pessoal já foi ativado nisso. Entende muito bem tudo isso. Nara. Êxodo 36, verso 2 diz: Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la.
Amém, Alda. Então, esse é o texto base que nós iremos. Deixa eu ver se eu tentar colocar aqui, Alda, que a Sandra colocou aqui. Fixei. Desse texto base, desse apontamento de sabedoria, eu quero que você vá agora em Provérbios capítulo 9, do verso 1, que está aí o discorrer de hoje. Provérbios 9, gente, do verso 1. Amém, Adriana. Nós vamos discorrer esse texto alinhado com Êxodo 36. Então, vamos para o banquete da sabedoria, gente? Verso 1 diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Vamos voltar. A sabedoria, ou o espírito de sabedoria, edificou a sua casa. Nós somos o quê, gente? Também a Bíblia fala. Nós somos casa. Lavrou, lavrou. Ou seja, gente, extraiu, cortou, talhou, rachou, fez um trabalho, gente. Fez um grandioso trabalho em 7 colunas, colunas vertebrais. 7. Nós vamos falar sobre isso. Continuando. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e, assim, convida desde as alturas da cidade quem é simples. Volte-se para aqui. Os fatos de censo diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Eita, aquelas pessoas que só elas se suportam. Nossa, gente. 7 colunas. 7 colunas construídas com sabedoria, desculpa, gente. Com muito conhecimento alinhado à sabedoria do Senhor. O conhecimento, gente, é quando você sabe algo de fato. Mas a sabedoria, profundamente, é quando nós sabemos lidar com certas situações. Sabemos enfrentar, não com sabedoria humana e espiritual. E aí que tá, gente. Além de nós termos, ao ponto de ter a sabedoria espiritual, nós precisamos ter autoridade e patente para enfrentar espiritualmente as adversidades. E aí é muito interessante nós venhamos distinguir, gente, o que é conhecimento e o que é sabedoria.
Abram Provérbios capítulo 3, gente. Verso 13. Provérbios capítulo 3. Estou discorrendo para vocês entenderem onde nós queremos chegar. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da. Deixa eu reler aqui, gente. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. O alongar da minha vida está na minha mão direita. Olha só, o alongar da minha vida está na minha mão direita. Existem bênçãos espirituais que o Senhor derrama sobre a nossa mão direita, que alongam a nossa vida na terra, diante do nosso propósito, na mão direita. Como eu sou esquerdo, eu inverto, né, gente? A mão direita é essa. Aí o que acontece na mão esquerda? Gente, digamos que tem contexto de libertação que nós recebemos essas ativações e unções. Vocês acham que está na Bíblia por estar na Bíblia, gente? Existem ativações espirituais que entram nessa dinâmica. E na mão esquerda, o que está na mão esquerda, gente? Riquezas e honra. Quando nós nos alinhamos com o alongar da nossa vida, a bênção que é derramada, a unção que é ativada na mão direita que prolonga os nossos dias e na mão esquerda que nos faz, evidentemente, percorrer esse caminho de honra e riqueza. Os nossos caminhos, eles são deliciosos. E em todas as nossas veredas é paz. Até aqui, gente. E é tão interessante. Nós vamos passar agora para todos esses 7 contextos agora, para que você entenda algo, em que a primeira coluna é a coluna do temor do Senhor. Já anota aí. O temor do Senhor é o sustento em si, o senhorio. E vem com esse temor a Ele. O primeiro contexto é um princípio do saber, é o temor. Você vai ver isso em Provérbios, capítulo 1, do verso 7. Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E às vezes nós temos que compreender o que é temor do Senhor. Não é sentir medo, gente. Não é sentir medo. É reverência e respeito. Eu tinha até falado essa semana muito bem isso. Então, começa a colocar na tua cabeça isso. Começa a colocar na tua cabeça tudo isso para que você comece a alimentar a sua alma, para que ela não tenha medo do eterno. E a falta de temor ao eterno, a Deus, faz com que nós venhamos colocar, gente, em primeiro
ponto, outras coisas e não Deus, como buscar a Deus sobre todas as coisas. É uma vida consagrada e o temor a Deus exige isso. Uma das piores coisas que nós não inicialmente entendemos, gente, é que o primeiro ponto é que nós temos que romper o mundo, gente. Romper, furar a bolha do mundo, ao não amar o mundo e as coisas que há. Você precisa entender, gente. É obediência. Isso mesmo. É reverenciar. É respeitar. Tantos temas que outrora, né? Nós, porventura, era aquela coisa toda, mas hoje está sendo normalizado, gente. Nós não podemos perder isso. Especialmente a obediência, a reverência, né, Jeane? Nós não podemos. O temor. Vamos lá para Obadias, capítulo 1, gente, do verso 15. Obadias. Só tem um capítulo, né, gente? Verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Quando nós fazemos algo, gente, onde é que pesa? Na nossa cabeça, gente. Vocês têm que entender que é atemporal, gente. Na nossa cabeça. É aqui, ó. E é um dos maiores ataques satânicos. É sobre a nossa cabeça. Frequência, gente. Frequências. Então, o primeiro ponto é temor ao Senhor. O segundo ponto, gente, primeiro ponto você vai ter que temer, e aí você vai ter que alcançar a segunda coluna, que é a misericórdia. Abram Lamentações, capítulo 3. O outro ponto é misericórdia, gente. Deixa eu procurar aqui Lamentações, capítulo 3, o verso 22 e 23. Estou um pouco meio tão didático hoje, tá, gente? Não estou tão acelerado, quero que você entenda, compreenda, e que não é, evidentemente, o seu corpo ou a sua alma. O que o Senhor quer é alimentar o seu espírito. Então, silencia um pouco a tua alma, desacelera um pouco. Obadias, isso mesmo. 1:15. Olha só, gente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa semana nós vamos, quem está conosco pela noite, nós vamos ativar 3 fogos. E eu espero que você passe. E eu creio que você vai passar. Em nome de Yeshua. Você vai passar. Nós vamos passar por 3 fogos, gente. Que a Bíblia fala. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. O primeiro ponto, gente, nós iremos passar. Pastora Kellen, hoje a gente tem reunião no ministério. E daí a gente sempre está pela noite, segunda, quarta,
quinta e sexta. Então, todos esses dias, nós temos, pela noite, tempos e estações. Nós trabalhamos em tempos e estações. Então, é, é, a batalha espiritual nossa, ela, com as pessoas que estão conosco, ela discorre por esses dias. Então, a gente não para. Só na própria terça, que a gente tem reunião ministerial, e na sexta, que é aberto, mas que é uma reunião onde a gente ceia, na sexta. Então, gente, vamos lá, que eu vou explicar para vocês, para entrar nesse contexto da misericórdia. Três tipos de fogo do Eterno. Primeiro fogo é o fogo purificador. É um fogo que aprova, né, essa joia preciosa. Um fogo que vem limpar nossas impurezas. O primeiro fogo que nós recebemos, ela vem com essa confirmação da nossa chamada. É um fogo que começa a moldar, digamos que existem tantos alinhamentos ligados ao vaso de barro, o vaso de ouro e o de prata. E aí, gente, vem começar a moldar. Fogo purificador. O outro fogo é o fogo consumidor. É um fogo que consome, e aí ele vai destruindo, ele devasta e arrasa. A Bíblia fala sobre esse fogo em muitos contextos. É um que consome. E aí ele não nos consome por causa da misericórdia do Eterno para com a nossa vida. Esse fogo, quando ele vem, gente, ele vem para destruir doença, enfermidade, angústia. Ele sai rasgando a alma, os contextos de ego, ansiosidades, depressões, sai destruindo o maligno, sepulturas, infertilidades, demônios. E aí, depois de todo esse contexto, vem o fogo do avivamento, gente. É aquele que banha. É o mesmo fogo de Pentecoste, da revelação de Abacuque, de Joel. É o que vem avivar, capacitar. Ou seja, nós passamos pela purificação, pela misericórdia de não sermos consumidos, somos moldados, e aí vem o avivamento. Entendam que até nisso tem um processo. E a Bíblia até fala, né? Haverá fogo, e esse fogo não se apagará, ele arderá. Ele arderá. Então, nós vamos passar por esse contexto, digamos que entre quarta a quinta-feira, que passa pelo queimar da coluna da misericórdia. O fogo que, diante das misericórdias do Senhor, não nos faz ser consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Nossa, a gente está aplicando aqui, né, essa live e as pessoas têm chaves aí, a taça dizendo, foi entregue uma chave. Ou Jocimara Moraes, nós trabalhamos em tempos e estações, então nós todas as noites, nós estamos em reuniões, menos na terça. Nós temos um grupo que é um grupo do Telegram, está lá na nossa bio, é você só entrar. Não, aqui não é lugar de curso, aqui não é lugar de mentoria, de treinamento, aqui você não paga nada. Você não paga nada, querido. Você só é convidado para estar junto e para falar do nome dele. Então aqui a gente não tem esse intuito de estar aplicando o curso, de estar
as 7 chaves, não sei de quê, não sei de quê. Não. Então é só entrar no nosso Telegram e estar com a gente. Isso mesmo, Lara. Aqui é lugar de apaixonados por Yeshua. Deixa eu dar uma lida agora em 2 Samuel, capítulo. Amém, Josimara. 2 Samuel, capítulo 24, gente. Deixa eu abrir aqui para a gente. Capítulo 24, o verso 14. Aqui é o lugar onde o eu, ele tem que ser destronado. Isso mesmo, isso mesmo. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Gente, muito melhor é cair nas mãos do Senhor, né? E a gente diz sempre: dói, mas sara. Dói, mas sara. Os homens não são misericordiosos, gente. Os homens não, o Senhor sim. Davi revela isso, gente. E você anota aí Salmos 23, capítulo 23, verso 6, para você entender isso. Aleluia, Adriana. Vamos para outro tópico, gente? O outro tópico é confiança. A terceira coluna, temor, misericórdia e confiança. Abram Hebreus capítulo 10, gente, do verso 35. Hebreus capítulo 10. Deixa eu tentar abrir aqui, gente. Só um minuto. Hebreus capítulo 10, verso 35. Olha só. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Tá sem som? Não, aqui tá tudo ok. Qualquer coisa, pastor, entra aqui, vem aqui no nosso Zoom. Isso é o Instagram, gente. Tá desse jeito. Então, o nosso outro tópico é confiança. Nós temos que confiar no Senhor. Nós somos salvos porque confiamos. É a base da fé. Nós confiamos na graça de Deus. Nós somos curados, gente, porque confiamos em Yeshua, no poder do seu nome e do seu sangue. Nós somos livres porque nós temos essa confiança nesse poder. Nós somos perdoados porque nós confiamos no sangue. Nós temos esperança, gente, de futuro, porque o Senhor tem autoridade para isso. E aí nós confiamos nessa autoridade. Abram Isaías 57. Isaías 57, do verso 13. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre, levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Gente, anota esse texto. Se você nunca leu esse texto,
Esse é profundo. Isaías 57:13. Você que tem coleções de ídolos, ele que te livre. Nós temos que confiar no Deus vivo, gente. Nesse Deus que perdoa de forma geracional e também perdoa a nossa vida. Ao ponto de que existem pecados, gente. 57, Isaías 57, Lara, verso 13. Sabe? Perdoa, gente. Tantas coisas que nós nem imaginamos. Nada é impossível para ele, gente. Tudo é possível. Então, creia. Terceiro ponto é a confiança. O outro ponto, gente, a partir do momento que você confia, a quarta coluna, por incrível que pareça, é um mal que pode te afastar da presença de Deus, que é o dinheiro ou a administração do dinheiro. A Bíblia fala em honrar, em honras, em riquezas e em felicidade. Mas ela também fala sobre você administrar. Abram Provérbios capítulo 3, gente. Provérbios 3, verso, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Olha só. Honra a Deus com o que você tem e com as primícias de toda a tua renda. Então, gente, é total importante esse tema, que faz com que pessoas se afastem. As honras a Deus, gente, é quando você pega as suas primícias, tudo que é primeiro. Gente, Deus não quer, eu até expliquei sobre a questão do bolo, né? Ele não quer o pedaço menor eu dou para qualquer pessoa. Ah, sim, eu fico com um pedaço maior. Não, ele quer o primeiro, gente. Ele quer a primícia, o que é primeiro. Os teus bens. E aí, o que acontece? Provérbios 3:10, que é a continuação, diz: E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Para que alguém tenha prosperidade, gente. Eu não estou falando aqui o mundo ensina, aqui os mentores, aqui aqueles, né, que se aproveitam, querem passar pelo contrário, gente. É preciso, primeiro ponto, você entender a obedecer a palavra. E aí vai começando a fechar portas. A Adriana falou aqui, na empresa a ordem foi essa. Tudo que ela lucra, 10% é do Senhor. Primícia. Você começa a fechar portas do ladrão. E aí, gente, você não entende que esse também é um milagre. As pessoas acham que milagre ele não passa por esse contexto, gente. Os 10% se tornam um milagre. É tão profundo isso que começa a fechar, né, o que estava furado. Maldições econômicas, gente. Elas começam a ser fechadas e aí essa maldição
ela é quebrada quando você começa a honrar. E aí você começa a ter, gente, a captação de uma promessa, que a primeira, evidentemente, uma das grandiosas que você sabe é: Yeshua levou os nossos pecados, as nossas doenças, a nossa pobreza, para nos dar o quê? Paz, saúde e prosperidade. Que dentro da prosperidade entra a riqueza. Só que para você se alinhar a isso, você precisa fazer inicialmente algo. É um alinhamento, gente. Porque entenda, a pobreza não é uma bênção, gente. A pobreza, ela é uma maldição. E por isso a batalha espiritual, para destruir essa maldição de pobreza, gente. É uma das coisas mais complicadas de você colocar na cabeça das pessoas, é que isso é uma maldição. Porque Deus ama a prosperidade. A prosperidade de quem? Dos seus filhos eleitos e amados. E quando a gente fala esses contextos, dá um boom na cabeça das pessoas, porque elas acham que não, com elas não. Infelizmente é. Nós temos que começar o processo, gente, de subir essa escada com honra a Deus, para fechar portas. Um outro ponto, quando nós fechamos isso, quando nós nos alinhamos, gente, com essas aberturas, vem a quinta coluna, que é a felicidade. Olha a dinâmica, gente. Começa a pegar essa escada que nós estamos colocando aqui e veja se não tem sentido nisso. Muitas das pessoas chegam, né, na obra de Deus dizendo, né, que já esqueceu do que é felicidade. A Bíblia fala que, eu já peguei esse texto aqui, que é Provérbios 13, que diz que feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz o homem que sabe lidar, gente, com as dificuldades e as adversidades. Exemplo, o contexto da Adriana aí, a sua empresa, para tentar todos os dias mantê-la, para que haja essa prosperidade. Feliz são eles que sabem lidar e estão aprendendo a lidar através de Yeshua com essas dificuldades. E essas adversidades, quando eles começam a o quê? A achar sabedoria, as saídas e as acelerações de tempo para que a sua empresa comece a prosperar. O que no passado, outrora, não fazia conseguir sorrir, gente, deixava a alma amargurada. O porquê não avanço? As pessoas que só leem lamentações, né, gente? Aí não dá, né? Lamentação de Jeremias. Tô brincando, gente. Ai, Jesus. Sai de lamentações. Muda esse rosto. Vai agir. Muita gente encontra felicidade, gente, na bebida, nas drogas, no prazer sexual irresponsável, que traz doença, achando que isso traz a felicidade, onde que a felicidade só está em Yeshua, gente. É a sabedoria que gera essa felicidade. É momentâneo, e é isso mesmo. O outro ponto é a sexta. É uma,
Gente, quando nós temos essa felicidade, quando o Senhor começa a derramar, aí vem a sexta coluna. É a crença no Senhor. Se certifica aqui. É como se fosse uma segurança, gente. Abram Provérbios, capítulo 3, o verso 26, olha só. Provérbios 3, o verso 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Libertação. Você não será enjaulado ou amarrado pelas trevas. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão, o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei o que tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina ao perverso, mas aos retos trata com intimidade. Só quem é reto, querido, tem intimidade com o Pai. Só quem é reto é filho. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam-se a ignominia. Anotem aí Hebreus 11, capítulo 11, verso 1. Anotem também 1 João, capítulo 5, do verso 4. Nós temos que crer, gente, no eterno, confiar totalmente nele. Porque é essa a nossa vitória. É isso que vence o mundo, gente. É a nossa fé. É essa fé. Porque a Bíblia fala que quem vive por fé, nada é impossível. Então acredita. A sétima coluna é a graça do eterno. A revelação da graça dele nesse evangelho, onde não existe nenhum outro. A graça do eterno é única. O favor dele é único. Yeshua é maior do que qualquer pecado, querido. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. João capítulo 1, verso 16. Deixa eu dar uma lida nesse capítulo aqui, gente. Estamos encerrando já, tá? Fique em paz. 1:16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Graça sobre graça. É o que nos faz ficar firme, gente, e forte. É essa revelação da graça do Eterno. É essa confiança que você resolveu ter. É um benefício. A graça da salvação e a graça do seu benefício, o conhecimento de algo vitorioso. A posição em que nós andamos segundo ele. E aí, gente, quando nós compreendemos isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E aí nós nos alinhamos geneticamente
em Yeshua e avançamos. Somos livres ao saber que tudo foi pago. E aonde o pecado reinou pela morte, a abundante graça, sim. A abundante graça é o que nós vivemos hoje. É a coluna de sustentação. Então, que o Eterno te abençoe. Diante desse que é o passo a passo de 7 pilares da nossa vida, desde a base de um passo contínuo sobre a rocha que é Yeshua. E entre esses 7, você sabe muito bem que tem muitos contextos que nós passamos, muitos avanços que nós já avançamos. Quando você sentir que realmente está machucando inimaginavelmente, é porque está querendo romper já. Nunca se esqueça disso. Nunca queira regredir. Quando a luta está na fase final, é aí que está o segredo. Então, shalom, shalom.